1. A estrutura escolar pode ser definida como a organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem o corpo da instituição, abrangendo desde prédios e bibliotecas até laboratórios. 2. O funcionamento da escola refere-se ao ato operacional de cumprir as atividades diárias, garantindo que a escola abra suas portas para professores, alunos e funcionários todos os dias do ano letivo. 3. Uma analogia útil para entender esses conceitos é comparar a estrutura à anatomia, forma, e o funcionamento à fisiologia, função normal, do corpo humano. 4. A educação básica no Brasil é um direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania. 5. O sistema escolar público organiza-se por meio de níveis, sendo a educação básica composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 6. A gestão educacional atua na esfera macro, referindo-se ao sistema de ensino como um todo, enquanto a gestão escolar foca na esfera micro, dentro da unidade de ensino. 7. O financiamento da escola pública provém de receitas vinculadas de impostos, sendo que a União aplica no mínimo 18% e estados e municípios 25% na manutenção do ensino. 8. O Fundeb é o principal fundo para financiamento da educação básica, redistribuindo recursos com base no número de alunos matriculados. 9. A gestão democrática do ensino público é um princípio constitucional que exige a participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico e da comunidade em conselhos escolares. 10. A autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da escola é construída progressivamente conforme sua identidade e história. 11. Cabe à escola pública velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e assegurar o cumprimento dos dias letivos. 12. O projeto político-pedagógico, PPP, é considerado a alma da escola, definindo os rumos e objetivos que a comunidade busca alcançar. 13. A infraestrutura precária ainda é um desafio, existindo escolas sem serviços básicos como água, energia ou banheiros em certas regiões. 14. A rotina escolar exige o controle da frequência e rendimento dos alunos, sendo obrigação da escola informar esses dados aos pais ou responsáveis. 15. A escola deve prover meios para a recuperação de alunos com menor rendimento escolar. 16. A organização de filas e deslocamentos internos é parte das normas da unidade que visam a ordem e segurança. 17. O controle da entrada e saída é fundamental para observar o uso do uniforme e evitar a permanência de pessoas não autorizadas. 18. O monitor de educação básica executa atividades de acompanhamento, orientação e apoio aos estudantes, especialmente na educação infantil e anos iniciais. 19. Uma das atribuições do monitor é auxiliar os professores em sala de aula e em atividades pedagógicas complementares. 20. O monitor também é responsável por acompanhar os alunos em momentos de alimentação e higiene. 21. Durante o período de sono ou repouso das crianças, o monitor deve permanecer vigilante. 22. O apoio do monitor estende-se ao controle das atividades fisiológicas das crianças. 23. O monitor deve colaborar na organização dos materiais, equipamentos e espaços educativos da escola. 24. É dever do monitor zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e dos brinquedos pelos estudantes. 25. O monitor atua na mediação de conflitos, favorecendo a socialização e integrando os alunos. 26. O monitor ajuda a detectar sinais de bullying ou dificuldades de integração entre os colegas. 27. No apoio a atividades recreativas, o monitor deve incentivar a participação ativa dos alunos respeitando a diversidade. 28. Em turmas de ensino em tempo integral, o monitor pode assumir a condução de atividades pedagógicas e culturais sob designação. 29. O monitor deve tratar com urbanidade e respeito todos os servidores, alunos e membros da comunidade escolar. 30. Casos de infração e indisciplina devem ser levados pelo monitor ao conhecimento da direção escolar. 31. O monitor auxilia na recepção de alunos retardatários e no encaminhamento deles à direção.
32. É responsabilidade do monitor observar se os alunos saem da escola antes do fim do horário sem autorização devida. 33. O monitor deve possuir conhecimento básico da LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente para exercer suas funções. 34. A discrição e o sigilo profissional são fundamentais no desempenho da função do monitor. 35. O monitor deve prestar assistência imediata ao aluno que adoecer ou sofrer acidente, comunicando à autoridade competente. 36. Atividades de reprografia e encadernação também podem ser solicitadas ao monitor quando necessário. 37. O desenvolvimento infantil é um processo de aprendizagem global onde a criança adquire capacidades cognitivas, motoras e sociais. 38. De acordo com Jean Piaget, a criança é o agente ativo de seu próprio desenvolvimento intelectual através da interação com o meio. 39. Piaget dividiu o desenvolvimento em 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. 40. No estágio sensório-motor, 0 a 2 anos, a criança foca em sensações e movimentos para entender o mundo exterior. 41. No estágio pré-operatório, 2 a 7 anos, surge o pensamento representativo e a fala, mas a criança ainda é egocêntrica. 42. No estágio operatório concreto, 8 a 12 anos, inicia-se o pensamento lógico aplicado a objetos reais e a noção de conservação. 43. No estágio operatório formal, a partir de 12 anos, o jovem consegue realizar operações abstratas e entender pontos de vista alheios. 44. Para Lev Vygotsky, o desenvolvimento humano é construído pelo ambiente socio-histórico-cultural e pelas interações sociais. 45. Vygotsky afirma que a aprendizagem deve se antecipar ao desenvolvimento para poder produzi-lo e orientá-lo. 46. A linguagem é o principal vínculo entre a criança e seu meio social, servindo para analisar e codificar experiências. 47. O desenvolvimento físico refere-se às mudanças corporais, enquanto o cognitivo engloba funções como raciocínio e memória. 48. O desenvolvimento psicossocial baseia-se na construção das emoções, personalidade e relações sociais. 49. Cada criança é um ser único e seu tempo de desenvolvimento deve ser respeitado sem comparações lineares. 50. A falta ou excesso de estímulos pode interferir significativamente no progresso desenvolvimental da criança. 51. A adolescência marca a transição onde o jovem amplia sua compreensão moral e regras da sociedade fazem mais sentido. 52. O acolhimento escolar é vital para suprir as necessidades básicas de cuidado e segurança da criança. 53. Estratégias de apoio a alunos com dificuldades incluem o uso de instrumentos mediadores para que realizem atividades sozinhos. 54. O respeito às diferenças individuais exige que a escola não tente forçar aprendizados para os quais o aluno não está pronto. 55. A diversidade cultural deve ser integrada no currículo escolar como valorização da experiência extraescolar do aluno. 56. Primeiros socorros consistem no atendimento imediato para salvar vidas ou diminuir riscos de complicações após traumas. 57. Um princípio básico de socorro escolar é manter a calma e avaliar se a cena do acidente está segura. 58. Em caso de engasgo em crianças maiores de 1 ano, utiliza-se a manobra de Heimlich com compressões acima do umbigo. 59. Se o aluno apresentar febre, deve ser colocado em ambiente arejado, oferecendo-lhe água e retirando o excesso de roupas. 60. Para sangramento nasal, orienta-se o aluno a apertar a narina contra o septo por 10 minutos mantendo a cabeça ereta. 61. Em crises de convulsão, deve-se afastar curiosos, proteger a cabeça do aluno e lateralizá-la se possível. 62. Nunca se deve remover ou restringir o aluno durante uma crise convulsiva. 63. No caso de desmaio, o escolar deve ser deitado de costas com as pernas elevadas em relação ao corpo. 64. Para crises asmáticas, o aluno deve ser mantido sentado e inclinado para frente para facilitar a respiração.
65. Câimbras de calor exigem que o aluno seja levado a local fresco e beba água a cada 15 minutos. 66. Em exaustão pelo calor, pode-se esfriar o corpo do aluno com lençóis molhados e abanando-o. 67. Mordidas de animais exigem lavagem imediata com água e sabão e encaminhamento médico. 68. Em picadas de abelha, deve-se retirar o ferrão com pinça e aplicar gelo no local. 69. Trauma ocular nunca deve ser tratado esfregando os olhos ou tentando retirar objetos encravados com pinças. 70. Fraturas exigem que o membro seja imobilizado na posição em que foi encontrado, sem tentar colocar o osso no lugar. 71. A imobilização de uma fratura deve abranger uma articulação acima e uma abaixo da lesão. 72. Em choque elétrico, não se deve tocar na vítima até certificar-se de que ela está longe da corrente. 73. Urgências odontológicas, como dente permanente que cai, exigem que o dente seja guardado em leite ou soro até o dentista. 74. A prevenção de acidentes envolve a capacitação de colaboradores e a manutenção constante do espaço físico. 75. A higiene escolar inclui orientações sobre o controle das atividades fisiológicas e lavagem de mãos. 76. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, visa suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência na escola. 77. A merenda escolar é fiscalizada por Conselhos de Alimentação Escolar, CAE, e pelo Ministério Público. 78. A mediação de conflitos é uma ferramenta para resolver divergências por meio do diálogo e colaboração. 79. Diferente da punição, a mediação foca na restauração da relação e na aprendizagem pedagógica com o erro. 80. O mediador escolar deve ser uma figura imparcial que facilita a comunicação entre as partes. 81. A implementação da mediação ajuda a reduzir a violência e fortalecer os laços comunitários na escola. 82. Círculos restaurativos são encontros onde a comunidade escolar trata problemas buscando soluções coletivas. 83. A escuta ativa é a habilidade de ouvir com atenção total, validando os sentimentos do outro sem julgamentos. 84. Contratos de convivência são regras construídas pelos próprios alunos para garantir um ambiente respeitoso. 85. A mediação escolar deve ser um processo voluntário, não podendo ser imposta às partes. 86. A comunicação assertiva foca em expressar ideias de forma clara e firme, porém sem agressividade. 87. A escola deve ter um espaço físico adequado para atuar como centro de mediação. 88. O feedback construtivo do monitor ajuda o aluno a entender não só o erro, mas seu avanço e acerto. 89. A ética na escola é a base fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis. 90. Ser ético no ambiente escolar significa agir com honestidade, respeito e justiça no cotidiano. 91. O sigilo profissional protege a intimidade do aluno e fortalece a confiança entre educador e família. 92. A postura ética do monitor exige assiduidade, pontualidade e senso de responsabilidade. 93. O trabalho em equipe entre monitores, professores e gestores é essencial para o sucesso da aprendizagem. 94. O gestor escolar deve ser um comunicador permanente mediando conflitos administrativos e pedagógicos. 95. A colaboração com as famílias exige que a escola tome a iniciativa para superar barreiras de timidez ou desinformação. 96. O incentivo à convivência cidadã prepara o aluno para participar ativamente da vida em sociedade. 97. A escola é o primeiro ambiente social onde a criança aprende a lidar com opiniões e culturas diferentes. 98. A educação inclusiva é um princípio que garante o acesso e permanência de todos os alunos, sem discriminação. 99. Alunos com deficiência têm direito a um profissional de apoio para auxiliá-los na locomoção, alimentação e higiene. 100.
O monitor de educação básica especializado atua especificamente no atendimento a estudantes com deficiência ou TGD. 101. A acessibilidade física envolve adaptar prédios para garantir que todos possam circular livremente. 102. A acessibilidade pedagógica requer o uso de recursos didáticos acessíveis e tecnologias assistivas. 103. Alunos com altas habilidades ou superdotação também devem receber apoio especializado no ensino regular. 104. A inclusão depende de conexões verdadeiras e empatia, não apenas do cumprimento de leis. 105. O monitor não deve ensinar conteúdos, mas promover a autonomia e socialização do aluno com deficiência. 106. A escola deve ser um ambiente livre de discriminação e acolhedor para todas as identidades. 107. A prevenção de situações de risco inclui manter equipamentos e materiais pedagógicos em bom estado. 108. A educação ambiental visa sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação dos recursos naturais. 109. Projetos de sustentabilidade na escola podem envolver hortas, reciclagem e economia de água e energia. 110. A conscientização sobre saúde coletiva inclui campanhas de vacinação e prevenção de doenças no ambiente escolar. 111. Manter o patrimônio público limpo e conservado é uma forma de educação para a cidadania. 112. O monitor deve informar a direção qualquer irregularidade no espaço físico que possa causar acidentes. 113. A gestão do lixo e a higiene dos banheiros são pontos críticos para a saúde ambiental da escola. 114. A conscientização ambiental deve estar integrada ao cotidiano escolar, não sendo apenas um tema isolado. 115. A escola deve promover o uso consciente de tecnologias para evitar o cyberbullying e riscos digitais. 116. A psicologia do desenvolvimento ajuda o educador a entender as limitações de cada faixa etária. 117. O egocentrismo infantil faz com que a criança acredite que as coisas acontecem apenas para ela. 118. O desenvolvimento é gradativo e não linear, podendo apresentar avanços e retrocessos. 119. A maturação neurofisiológica é o que torna possível certos padrões de comportamento na criança. 120. A hereditariedade define o potencial, mas o meio determina como esse potencial será explorado. 121. Vygotsky destaca a importância da zona de desenvolvimento proximal, onde a criança aprende com a ajuda do outro. 122. O pensamento dialético na criança ocorre quando ela constrói hipóteses e abstrações. 123. A função simbólica permite que a criança represente objetos ausentes através de brinquedos ou signos. 124. Na escola, a transmissão de conhecimentos deve ser planejada e sistematizada para ser efetiva. 125. As crianças raciocinam de forma diferente dos adultos, o que exige metodologias específicas. 126. O construtivismo coloca o aluno como papel central e ativo na construção do seu conhecimento. 127. O monitor ajuda na organização de gincanas e eventos, promovendo a cooperação grupal. 128. O recreio deve ser um momento de socialização supervisionada para evitar conflitos e acidentes. 129. O monitor deve participar da elaboração do plano de gestão da escola quando solicitado. 130. A formação continuada do monitor é essencial para que ele se mantenha atualizado sobre novas práticas educativas. 131. A urbanidade no tratamento com a comunidade escolar é um requisito ético da função. 132. O sigilo profissional impede que informações sensíveis dos alunos sejam discutidas fora do âmbito escolar. 133. O trabalho coletivo na escola impede que o professor fique isolado em seus desafios. 134. A liderança do diretor é fundamental para criar um clima de motivação e respeito. 135. Uma escola eficaz possui diretores com visão de longo prazo e foco na sala de aula. 136. O
O atendimento a alunos com deficiência deve ser feito em articulação com a equipe pedagógica. 137. O monitor deve auxiliar no recebimento diário das crianças na entrada da unidade. 138. Zelar pelo cumprimento do horário das aulas garante a organização da rotina pedagógica. 139. O monitor deve ser um exemplo de comportamento ético para os alunos. 140. A comunicação assertiva evita mal-entendidos entre a equipe escolar e as famílias. 141. A avaliação de desempenho deve ser usada para melhorar a prática e não para punir. 142. O IDEB é um indicador que ajuda a escola a monitorar sua qualidade educacional. 143. Escolas, que fazem a diferença, possuem um compromisso explícito com a aprendizagem de todos. 144. O ambiente escolar deve ser seguro, acolhedor e inclusivo para prevenir a evasão. 145. O monitor deve incentivar a autonomia e a disciplina dos estudantes através do diálogo. 146. A PNAD mostra que a média de anos de estudo no Brasil ainda é baixa, exigindo esforços das escolas. 147. O analfabetismo ainda atinge milhões de brasileiros, sendo um desafio para a educação de jovens e adultos. 148. A distorção idade-série é alimentada pela reprovação e abandono escolar. 149. O monitor ajuda na manutenção da limpeza, orientando os alunos sobre o descarte de lixo. 150. A organização de filas deve ser feita de forma ordeira e respeitosa, sem gritos ou punições. 151. Em caso de luxação, nunca se deve tentar forçar o membro afetado para o lugar. 152. Ferimentos superficiais devem ser lavados com água e sabão e cobertos com gaze. 153. Ferimentos profundos exigem compressão no local para estancar sangramentos graves. 154. Se houver um objeto encravado em um ferimento, nunca tente retirá-lo. 155. Traumas na cabeça são perigosos e exigem que não se tente impedir a saída de líquidos pelo nariz ou orelha. 156. Em afogamentos, a cabeça do aluno deve ser mantida sempre acima do nível do corpo durante o resgate. 157. O monitor deve saber acionar o SAMU, 192, em situações de emergência. 158. Pequenas esfoladuras podem ser tratadas na própria escola após lavagem das mãos pelo socorrista. 159. O uso de luvas é obrigatório para qualquer atendimento que envolva sangue ou fluidos. 160. A família deve ser imediatamente comunicada em qualquer caso de acidente escolar. 161. A mediação de conflitos escolares busca perguntas como: o que aconteceu? E como podemos nos reconciliar? 162. O foco pedagógico da mediação transforma o conflito em oportunidade de crescimento. 163. As habilidades socioemocionais ajudam o indivíduo a administrar emoções e demonstrar empatia. 164. O autoconhecimento é a base para uma liderança eficaz e para a autogestão emocional. 165. A consciência social permite ao aluno compreender normas éticas e respeitar as diferenças. 166. A tomada de decisão responsável exige a análise das consequências das ações no coletivo. 167. O monitor deve evitar punições excessivas, priorizando conversas educativas. 168. O feedback individual deve ser discreto para proteger a autoestima da criança. 169. Manter o ambiente escolar harmonioso melhora o desempenho acadêmico dos estudantes. 170. O gestor deve investir na capacitação contínua de sua equipe para melhorar o desempenho escolar. 171. A inclusão exige que o monitor auxilie na locomoção de alunos com mobilidade reduzida. 172. Sistemas de comunicação alternativa devem ser conhecidos para apoiar alunos sem fala oral. 173.
A acessibilidade comunicacional garante que a informação chegue a todos, incluindo os cegos e surdos. 174. O projeto Aprova Brasil identificou que o clima escolar positivo é fator de sucesso em escolas públicas. 175. A participação dos alunos em grêmios e atividades socioculturais fortalece o protagonismo juvenil. 176. A ética na educação infantil molda indivíduos para serem adultos responsáveis. 177. Atividades como debates e situações simuladas são ótimas para trabalhar a ética em sala. 178. Projetos sociais envolvem os alunos em causas da comunidade, despertando o senso de coletividade. 179. A contação de histórias com fábulas ajuda a internalizar valores morais de forma lúdica. 180. O código de ética da escola deve ser discutido e aceito por todos os membros da instituição. 181. A postura do líder público deve ser de inspiração e não de imposição autoritária. 182. Aprender a conviver é um dos pilares essenciais da educação para o século XXI. 183. O monitor deve zelar pela integridade física e emocional de todos os estudantes. 184. A escola pública deve ser um espaço de reconstrução social e inovação constante. 185. A descontinuidade de políticas públicas prejudica o planejamento de longo prazo da escola. 186. O investimento social privado pode apoiar a escola pública, mas não deve desobrigar o Estado. 187. O voluntariado é uma modalidade que tem crescido na educação pública para somar esforços. 188. O uso de novas tecnologias na escola exige recursos para manutenção e instalação adequada. 189. Bibliotecas escolares não devem ser meros depósitos, mas espaços vivos de leitura. 190. O transporte escolar é um direito que garante o acesso de alunos da zona rural à escola. 191. O monitor especializado deve ter curso de, no mínimo, 180 horas em educação especial inclusiva. 192. A carga horária do monitor deve incluir períodos de participação em reuniões e planejamento. 193. A contratação temporária de monitores pode ser feita para suprir necessidades de interesse público. 194. A infraestrutura escolar deve ser planejada para garantir o padrão mínimo de qualidade. 195. O censo escolar orienta a distribuição de livros didáticos e merenda pelo governo federal. 196. A preservação do meio ambiente escolar é dever de todos os que frequentam a unidade. 197. Atividades ao ar livre devem ser acompanhadas pelo monitor para garantir a segurança dos alunos. 198. O monitor deve atuar em sintonia com as diretrizes da Secretaria de Educação. 199. A urbanidade e o respeito no ambiente escolar promovem a cultura de paz. 200. A escola é o lugar onde a cidadania é exercida e a nação pode ser transformada através da educação ética e de qualidade.